E com certeza, né, Laila, troca de expertises de casos, de histórias, né? Eu acho que quem está nos assistindo aqui agora, muitas colegas tuas estão aqui nos assistindo, provavelmente muitos estudantes de psico vão estar aqui também, não tem a verdadeira noção do que é você criar uma obra, você estruturar um livro, um baralho, não importa qual seja o produto final, mas é um produto que leva conteúdo, né? Carrega toda uma bagagem que você tem de experiência de estudo, de leitura, de atendimento clínico, e na hora, uma obra como essa de vocês, que foi feita a 6 mãos, vocês também estão trocando experiências, né? Então, ao construir a ferramenta, vocês estão adquirindo, além de vocês darem conhecimento, vocês adquirem mais conhecimento ainda. Isso eu acho que é a magia do que a gente faz, é a magia do que a gente entrega, né, para o consumidor. Por isso que a gente fala muito e batalha muito na questão de que não pirateia, não baixa PDF, porque tudo que se disponibiliza hoje é fruto de muito trabalho, muito estudo de profissionais como a Laila e as outras autoras do baralho, que não estão aqui com a gente hoje, mas que também são super dedicadas, tá bom? Pessoal, por falar em conteúdo e informação, não esquece de seguir a Sinopses, né? @Sinopses no Instagram, e de se cadastrar também lá no nosso canal do Telegram, que é um canal que a gente só usa para dizer e informar quando a gente tem novos lançamentos ou novos programas, tá bom? Então, segue a Sinopses na rede para você se manter sempre bem informado do que a gente está disponibilizando para vocês, fruto de criação de profissionais capacitadas como a Laila, que está aqui hoje nos honrando com a presença. Laila, o baralho propõe a abordagem com pais e filhos, tá? Você poderia nos explicar uma dessas formas de uso do baralho e como adaptá-lo a diferentes situações, nos casos dos pais? Uma ideia de aplicabilidade da ferramenta para quem está nos assistindo aqui agora. Perfeito. Então, esse é outro ponto, né? Acabou que, como a gente fez um instrumento amplo, nesse instrumento a gente vai ter cartas para pais e cartas para filhos, e também algumas cartas de autocuidado, mais específica para pais, e temos também algumas cartas de orientação para os pais. Então, é uma ferramenta que a gente consegue trabalhar de várias maneiras, né? Mas aí, como assim, trazendo de uma maneira mais clara, né? Como é que a gente pode usar? Então, veja que se a gente está usando ali no curso de uma psicoterapia individual com criança, nas cartas para os filhos, o que a gente vai visualizar seria ali como os filhos estão percebendo a situação do divórcio, como os filhos estão percebendo essa nova configuração familiar. E muitas cartas ali, né, elas, a forma como a criança responde, né, então ali, eu percebo que o meu pai fala mal da minha mãe, ou eu percebo que a minha mãe fala mal do meu pai, e como é que eu me sinto com isso, né, então eu me sinto mal, eu preciso ter que escolher entre o meu pai e a minha mãe. Então, veja que muitas vezes, quando a gente acessa isso da criança, né, e eu posso usar isso no processo de avaliação da criança, para entender como a criança está percebendo esse momento, como a criança está percebendo essa dinâmica familiar que se instituiu depois do divórcio, a gente consegue ali entender o quanto a criança está sofrendo ou não com essa situação. Então, a gente já começa a utilização daí, nessa parte de avaliação. Muitas vezes, a gente também, claro, preservando ali a individualidade da criança, a gente pode coletar algumas respostas e levar para os pais que aquela forma de conduzir deles acaba sendo uma forma que está implicando num sofrimento para a criança, né? Sobretudo quando a gente pensa ali numa situação de alienação parental. Então, as próprias respostas trazidas para a criança, ela funciona ali como um sinalizador para esse pai, para essa mãe, de que essa condução não está sendo boa, né? Outra forma da gente utilizar seriam também através desses questionamentos para os pais. Então, como eu falei há pouco, né? Muitas vezes, um pai e uma mãe que está passando por uma situação de divórcio, ele não quer estar vivendo aquilo daquela forma, ele não quer estar nesse confronto, nessa briga, mas muitas vezes ele diz que está fazendo aquilo porque a mãe está fazendo aquilo outro, e aí a mãe diz que está fazendo daquela forma porque o pai está fazendo daquela forma, e na verdade eles não sabem uma forma diferente de fazer, né?
Então, muitas vezes, ali nas cartas para os pais, a gente traz algumas perguntas, a gente traz algumas indagações, né, que o profissional pode esclarecer. Então, quais são os tipos de guarda? Como é que o tempo pode ser dividido? Como é que eu posso lidar com situações novas depois desse divórcio, né? Então, muitas vezes isso funciona para esclarecer aos pais aquele momento que eles estão vivenciando, né? A gente tem também ali algumas cartas relacionadas ao autocuidado, né? Que é algo super importante nesse momento de divórcio, né? Nesse momento de reconfiguração familiar. Então, algumas coisas que muitas vezes os próprios profissionais costumam esquecer, não só quem está vivendo o divórcio, mas o profissional que está acompanhando aquela família, o profissional que está acompanhando aquela criança, mas que, consequentemente, precisa auxiliar os pais daquela criança, né? Então, uma outra forma ali é também lançar essas cartas de autocuidado. O que é que a gente pode cuidar naquele momento, né? Então, muitas vezes o sonho do casamento é um sonho que vai ser desfeito com o divórcio, a pessoa vai ter uma dificuldade, muitas vezes, de reconduzir a sua vida. Então, quais são as formas que a gente pode reconduzir, né? Então, quais são as formas que a gente pode ali usar para minimizar? E temos também cartas de orientação aos pais, né? Então, essas cartas, elas podem ser apresentadas diretamente, elas podem funcionar como um lembrete, o pai pode ali anotar, registrar aquilo que faz mais sentido. Hoje em dia, no tempo moderno, né, pode tirar uma foto no celular e salvar ali para lembrar de algumas coisas. Então, nessas cartas, a gente tem algumas orientações, né? Então, uma orientação simples, por exemplo, né? Troque uma briga, um conflito, por uma pergunta, né? Ou por dizer o que você gostaria de acontecer, né? Então, muitas vezes ali é a forma de se comunicar que a pessoa vai ter dificuldade, né? Então, eu posso trocar uma reclamação, um questionamento por uma pergunta, eu posso trocar uma reclamação, um questionamento por um pedido, né? Então, ao invés de eu virar e dizer assim, por que você nunca traz as crianças na hora? Ou porque você sempre faz isso com as crianças, né? Eu posso dizer, eu gostaria que você não fizesse, ou eu preferia que você agisse dessa forma. Então, muitas vezes a gente vai percebendo ali, né, que quando a gente se separa é meio que como se a gente subentendesse que o outro sabe o que é certo, o que é errado, mas muitas vezes o que é certo para um não necessariamente é certo para outro, né? Então, ali a gente tem as cartas de orientação também. E essas cartas, muitas vezes, né, se houver disponibilidade do casal, ela pode ser trabalhada junto, né? Então, a gente pode trabalhar com essas orientações ao mesmo tempo, com esse casal, né, que está ali, a gente entende, em prol desses filhos, né? Então, a gente teria diversas formas, né? A gente tem a forma ali no acompanhamento da criança, do adolescente, mas a gente tem também ali no trabalho com a família, e ali, trabalhando com essa criança e com esse adolescente, a gente pode também trabalhar com esses pais e na maneira como eles estão conduzindo esse processo de divórcio para que seja uma condução mais tranquila, né? E uma condução mais respeitosa, não só entre eles, mas também com os filhos, né? Então, aí, falando um pouquinho sobre essas formas de uso do nosso instrumento, né? Do nosso material, do baralho. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!